Fala, gente, como que vocês estão? Forte abraço para todo mundo aí que está acompanhando a gente mais uma vez. Dizer que é um privilégio estar de volta. Sim, estamos de volta. A palavra simples está de volta. A palavra simples está de volta. Anuncia para o povo aí. Bom, a pedido de alguns amigos, e eu também já estava com saudade, hein? Falar a verdade, eu gosto de fazer esse trabalho, eu gosto de explicar um pouco sobre a palavra de Deus. Só que a gente estava pensando em um formato novo para colocar esse tipo de assunto para rodar. Então, eu queria pedir para você que esperou um pouco, que se inscreveu no canal, compartilhe os vídeos que a gente vai colocar aqui, que são vídeos edificantes. E eu pensei da seguinte forma: se tem tanta gente aí falando, sabe, bobagem da palavra de Deus, por que eu não posso falar sobre o que realmente diz o assunto, né? E eu conversando com alguns amigos foram e sugeriram alguns temas. E o primeiro tema que eu vou conversar com vocês aqui, dentre esses temas que foram colocados, é sobre salvação. É isso mesmo. Já me mandaram essa bucha aí para mim explicar, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Existe predestinação, existe premonição, existe, sei lá, tanto pré aí, enfim. Bom, vamos lá então, roda a vinheta aí pra gente falar um pouco sobre salvação, tá bom? Vamos pra cima. A palavra é simples, a palavra é simples, a palavra é simples, a palavra é simples. Então, eu gostaria de falar com você sobre esse tema e eu queria começar esse tema de trás para frente. Mas como assim, Cícero, de trás para frente? Se você tiver uma Bíblia aí, eu quero pedir para você, por favor, que abra ela, lá em Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Preste bem atenção nessa palavra, hein? Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Isso o ancião falando para João. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha lá. E os seus 7 selos. Então vamos lá. Começando de trás para frente, como eu falei, né? Apocalipse, que é um livro que muita gente tem medo, ao contrário de mim, porque eu acho que Apocalipse ele é libertador, cara. Ele revela aquilo que já aconteceu em algum momento futuro da eternidade, porque Deus, quando ele mostra a história para João, não é que Deus vai fazer a história, não é isso. O futuro nada mais é algo que Deus já construiu e que a gente faz parte, entende? Mais ou menos isso. Mas esse não é um assunto para agora. Mas isso aí a gente faz em outro vídeo. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que sobre a salvação. Esse texto diz que quando João ele olha um anjo forte bradando e dizendo: Olha, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ele olha para o céu, olha para a terra e olha debaixo da terra e não encontra ninguém que seja digno. Então, o primeiro ponto que você precisa compreender sobre a sua salvação é que você não é digno. É o primeiro ponto. Ah, mas eu vou lutar pela minha salvação. Não se luta por salvação. Calma que nós vamos chegar nesse ponto lá. Assim, mas como assim? Calma que nós vamos chegar nesse ponto aí. Não se luta, porque a salvação foi graça, pura graça. Porque Deus olhou e não viu um digno. Um digno. E a Bíblia diz que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação vem pela fé. Mas a Bíblia também diz que a fé sem obras ela é morta. Nós vamos chegar nesse ponto aí também. Então, o que eu posso fazer para ser salvo? Nada. A salvação é um presente dado por Deus.
A salvação a Bíblia diz que a salvação é graça, é pura graça. Então, se você não compreende a salvação como algo que Deus fez por você, sem sua meritocracia, você tem um problema grande com salvação, porque você não pode nem consegue fazer nada para ser salvo. Olha que coisa interessante agora. Agora viramos um dilema aí. Se eu não consigo fazer nada para me ser salvo, e como é que eu vou ser salvo? Pela graça. Tá certo, é pela graça. Então eu não preciso fazer nada? Aí é que está o entendimento. E aqui nós entramos num ponto que precisamos compreender bem, que é, se eu não posso fazer nada para ser salvo, então eu posso fazer qualquer coisa e mesmo assim eu vou ser salvo? Não. O entendimento de quando você percebe o que Deus fez por você, como a Bíblia fala, todos aqueles o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você se coloca na posição de filho de Deus. Você agora passa a ser um representante de Deus aqui na Terra. Você agora precisa compreender como funciona o reino de Deus e agora representá-lo aqui na Terra. Porque a Bíblia diz também que nós somos embaixadores de Cristo. Então, se nós somos embaixadores aqui nessa terra, nós viemos propagar um reino no qual Jesus veio trazer o reino dos céus, que é a extensão dessa vida que a gente leva aqui, que é a eternidade. Existe um reino, existe um Deus, existe alguém que governa esse mundo. Então, se você é filho de Deus, se você compreende, se você aceita a paternidade de Deus, o seu dever como filho é manifestar a graça de Deus aos homens. Então, logo, eu não posso fazer tudo que eu quero, porque se tudo que eu quero envolve pecado, eu não estou representando Deus. Porque o pecado fere Deus, fere a alma de Deus. Então, a salvação me foi dada. E eu respondo à salvação com santificação, com santidade. Deus ele fala, sede santo como eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver. Então, como que eu devolvo isso, essa perspectiva, não, ou melhor dizendo, como que eu devolvo essa graça que Deus me deu, se eu não posso pagar? Não, você não pode pagar, mas você pode responder. É como se a graça fosse uma pergunta, né? Eu quero que você seja meu filho. Eu quero te adotar. Deus pergunta na salvação. E você responde na santificação. Deus, eu quero ser teu filho. Então você vai começar a caminhar e a andar conforme aquilo que Deus planejou para a sua vida. Deu para entender o que é salvação? Quando a gente aceita a paternidade de Deus, a gente começa a viver em santificação. O mundo já não começa a fazer muito sentido para a gente, porque a gente entende que a nossa morada já não é mais aqui. A gente já entendeu isso, a gente já compreendeu. É a metanoia que Paulo fala. Vocês precisam não tomar a forma desse mundo. Você não pode tomar a forma desse mundo. Então, para resumir o texto, para resumir o assunto, é o seguinte: sobre a salvação, eu não posso fazer nada. O sacrifício tinha que ser perfeito na cruz. Tinha que ser alguém perfeito, alguém sem pecado. E eu sou falho do jeito que sou, e eu sou errado do jeito que eu sou. Então a graça de Deus me alcançou através do sacrifício eterno de Cristo na cruz do Calvário. Sacrifício que tirou as minhas algemas do pecado, as suas algemas do pecado. Então, se você entende que Deus, através de Cristo, te adotou, te chamou de filho, você agora responde a Ele. A resposta que você dá a Deus sobre essa salvação, sobre essa chamada de Pai, dizendo, olha, eu quero que você seja meu filho, volta para mim. Você responde a Ele com santificação. Sobre a salvação, não conseguimos fazer nada. Não tem como comprar terreno no céu, não. Somente a graça de Deus que pode nos salvar. Mas nós podemos responder a Ele através da nossa santificação, da nossa representação ao reino de Deus,
como um chamado, como um favor de Deus para nós. Então, fico com essa palavra e eu te peço já, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Bom, se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário, alguma sugestão também para próximos vídeos, deixa aí que a gente vai tentar explanar da melhor forma aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, enfim, faz o que Deus colocar no teu coração. Um forte abraço e tamo junto, porque aqui, gente, sem meia conversa, a palavra aqui ela é simples. Um forte abraço. A palavra é simples, a palavra é simples, a palavra é simples, a palavra é simples.